Olá, galera, tudo bem? Sexto ano, vamos começar mais uma aula. Bom, a gente está aí na semana de prova e a gente vai estar fechando aí um conteúdo que a gente está contando para a prova, ok? Então, teve algumas coisas que a gente já passou, já viu, mas não passamos exercício específico. E hoje a gente vai falar sobre esses 3 pontos dos exercícios que tem dessa semana, que também é a semana de prova, né? Então, vamos lá. A gente vai estar falando aqui, vai iniciar com os recursos naturais, né? A gente falou sobre os recursos naturais, destacando aí a água, né? Que é um dos recursos naturais usado para atender a necessidades da sociedade. E vamos falar também sobre a questão das atividades que estão relacionadas a esses recursos naturais. Entre as atividades que nós vimos, está o extrativismo, né? Então, a gente viu os 3 tipos de extrativismo, vimos alguns exemplos, e hoje a gente vai estar vendo de novo. Em relação a outra atividade que a gente vai ter aí para completar das nossas atividades, é a industrialização, os tipos de indústria, ok? Então, vamos lá para o nosso livro para a gente poder acompanhar. Pega o seu livro e me acompanhe. Vou compartilhar aqui a tela do livro. Bom, vamos lá, deixa eu conferir a página aqui para tu abrir aí. 329, ok? Então, enquanto isso vamos revendo aqui, já que a gente está em semana de prova, a gente faz uma revisão também de alguns conteúdos, né? E dessa página aí a gente começa falando dos recursos naturais e lembra que tem 2 tipos de recursos naturais. Só para a gente lembrar, recursos naturais são elementos da natureza utilizados para atender às necessidades das pessoas. Vou marcar aqui. Então, vamos lá. Recursos naturais são elementos da natureza utilizados para atender às necessidades das pessoas, né? Da sociedade, do ser humano. Entre os recursos naturais que a gente tira da natureza para atender às nossas necessidades, tem recursos que são renováveis, então tem recursos que são não renováveis, né? Ou são chamados de recursos não renováveis, porque alguns você consegue produzir novamente. Alguns a própria natureza, com o tempo, consegue trazer novamente para a gente usar mais de uma vez. Já outros recursos que a gente encontra na natureza, eles são esgotáveis, né? A gente usa uma vez e não dá para usar novamente. Tem um momento que ele vai acabar. Então, os que renovam pela natureza ou até pelo próprio ser humano, como, por exemplo, existem recursos vegetais que podem surgir espontaneamente na natureza e tem recursos vegetais que podem ser produzidos pela mão do homem, ou seja, de maneira artificial. Então, se o ser humano, a sociedade, vai lá e planta novamente e faz com que aquele produto possa ser usado novamente, isso significa que esse tipo de recursos são renováveis, seja de forma espontânea, seja de forma artificial. E aqueles que são usados e não tem como renovar, por exemplo, o petróleo, é um dos recursos da natureza que a gente usa e ele não tem como ser refeito em tempo que a nossa sociedade consiga usar novamente. Isso significa que eles vão ter, esse tipo de recurso vai ter uma hora que vai esgotar. Então, esses recursos são chamados de não renováveis. Entre os recursos que nós vimos, a gente tem aqui a água, né? A água, ela passa por um ciclo, chamado ciclo hidrológico, ou chamado ciclo da água, é um dos recursos mais usados e que são fundamentais para a nossa vida. Nós já fizemos um exercício também em relação à água, como um dos recursos naturais, porém, a gente viu uma parte e hoje vai estar vendo uma outra parte, né? A água utilizada, a água que utilizamos é captada de fontes como rios, lagos, reservatórios subterrâneos. São os 3 itens apontados aqui, ok?
Mas por que essas são as águas usadas diretamente pela gente? Porque a gente pode falar isso, apesar de parecer que só tem esse lugar, mas não tem. A gente entende que os recursos hídricos é todo tipo de água que tem no nosso planeta. Então, a gente tem as águas dos mares, as águas das calotas de gelo, a gente tem águas que estão aí evaporando, né, na chuva, apesar da gente usar a água da chuva depois que ela volta para o rio, mas a água que a gente usa, elas são captadas dessas três fontes aí, rios, lagos e alguns reservatórios subterrâneos, né, também chamados de lençol freáticos, que são aqueles que a gente tira na nossa casa através do poço. Né? A gente vai lá, fura um poço, tem água lá no aquele reservatório subterrâneo e tira ela para usar. Essas são as águas que a sociedade usa diretamente, ok? Então, a água que utilizamos é captada de três fontes principais: rios, lagos e reservatórios subterrâneos, ok? A gente da outra vez viu o que pode comprometer a água, já que a gente entende que a água passa por um ciclo, por isso que ela pode ser chamada de recurso renovável, porque ela, por mais que ela seja gasta, ela evapora ou infiltra na terra, vai de um lugar para outro através dos rios e depois ela retorna. Né? Por exemplo, a água que está no mar, a água que está nos rios, a água que está na lagoa, essas águas elas evaporam, formam as nuvens e depois caem em forma de chuva de novo na superfície da Terra. Então, ela está sempre passando por um ciclo. Mas existe a possibilidade da água que a gente usa, né, a água potável, a água que está pronta para ser usada diretamente, sem passar por nenhum tipo de processo ou por poucos processos, elas são águas que têm o seu acaba passando por um comprometimento, né? Ou seja, pode ficar cada vez mais escassa, pode ser mais difícil conseguir essa água. Então, quais são os pontos que a gente apresentou aqui? E a gente fez essa atividade na outra semana. Aqui, ó, embora seja constantemente renovada pelo seu ciclo, a água doce potável, que é a água que a gente usa diretamente, como eu falei, a água dos mares, ela também faz parte dos recursos hídricos, porém, ela não é a água que a gente possa usar diretamente. Teria que passar por longos e difíceis processos. Então, a água doce potável que a gente usa, essa que está sendo falada aqui, ela se encontra cada vez mais ameaçada pelo quê? O que está ameaçando essa água estar disponível? E a gente viu isso na outra semana. A poluição é um problema que faz com que a água esteja mais difícil. O uso intensivo, que cada vez mais as pessoas estão usando quantidades maiores, e pelo desperdício. Os três fatores aí que comprometem ter água disponível para a gente. O outro ponto que a gente vai ver é sobre extrativismo. Ok? Vamos passar para lá. Esse início aqui. Opa, cadê? Falar de extrativismo. Eita, cadê a página? Pulou. Só um minutinho que a gente acha. Bom, vamos lá. A gente falou sobre três tipos de extrativismo: extrativismo mineral, extrativismo vegetal e o extrativismo animal, ok? Então, um dos extrativismos é o extrativismo mineral, né? A gente citou alguns exemplos. A gente pode ter aí o extrativismo, por exemplo, de sal de cozinha, a gente falou isso também na outra atividade. A gente pode ter a extração de minério de ferro, a gente pode ter a extração de outros tipos de minério, porque a extração é tudo aquilo que o extrativismo é um tipo de atividade econômica. E essa atividade econômica, quando ela trabalha
tirando recursos naturais direto lá da natureza, né, sem passar por nenhum processamento, nem nada, ela só vai lá e tira. Essa atividade de tirar recursos da natureza é chamada de extrativismo, ok? Então, o extrativismo mineral, ele tem como exemplo aí a extração de sal de cozinha, tem a extração de minério de ferro e tem outros. Tudo que foi tirado da natureza direto é extrativismo mineral. Não, tudo que foi tirado da natureza direto é extrativismo. Esses dois tipos que eu dei exemplo é extrativismo mineral, ok? Assim como o petróleo e outros que podem acontecer. O outro tipo de extrativismo que a gente viu está relacionado ao animal e o vegetal. Um deles tem a ver com o recurso vegetal, que tem a ver com a flora, ok? E aí, o extrativismo vegetal pode ser extração de madeira, pode ser extração de látex, que é aquele material que tira uma seiva, que tira da árvore e transforma aquilo em borracha. Então, existe o extrativismo de látex, existe o extrativismo de madeira, que são exemplos aí de extrativismo vegetal. A coleta de qualquer item aí como fruta, legumes, isso também é um extrativismo vegetal. O que diferencia o extrativismo vegetal da agricultura é que a agricultura, a sociedade vai lá e planta para colher. Isso não é extrativismo. Extrativismo é quando vai lá e tira algum material que já está na natureza, surgiu naturalmente, espontaneamente, e a pessoa vai lá só coletar. Então, a atividade que é citada como extrativismo vegetal é a extração, né? Ou pode ser chamada de coleta, ok? Coleta de algum elemento vegetal é um exemplo de extrativismo, e a gente tem aí a indústria da madeira, trabalha aí explorando, por exemplo, as árvores, né? Então é um extrativismo vegetal, quando vai lá e tira direto da natureza. E o outro é o extrativismo animal, está relacionado à fauna, ok? E a esse exemplo, a gente tem aí a atividade de pesca, ok? Então, nesse caso, o exemplo que a gente tem para um extrativismo animal, e que foi dado aí pelo que a gente está fazendo, é a pesca, ok? Vamos lá. Próximo agora, a gente vai estar falando sobre os tipos de indústria. Exemplo de extrativismo. Aí, vamos lá. Deixa eu só ver a página aqui, 342. A gente viu aqui, ó, a indústria é a atividade econômica que faz o processamento e a transformação da matéria-prima. Então, olha só, a gente passou por duas fases aí. Uma, entendendo o que é recurso natural. Depois a gente viu a questão do extrativismo, que é uma atividade que vai lá e tira o recurso natural, trabalha fazendo essa retirada de recursos da natureza. E agora a gente está vendo uma outra atividade, que é a atividade da indústria. Esse material que vem da natureza, ele passa por um processamento, passa por uma transformação. E qual é a atividade que faz a transformação? A indústria. Entre as indústrias que a gente tem, elas são divididas em três tipos. Indústria de bens de produção, que também pode ser chamada de indústria de base. Essas indústrias, elas têm como exemplo aí a siderúrgica, a metalúrgica e a petroquímica, ok? Outro tipo que a gente tem é indústrias de bens intermediários, que é aquelas que fazem máquinas, ferramentas e equipamentos. Essas indústrias são de bens intermediários porque eles preparam o material para ir para outra indústria, ok? E a indústria de bens de consumo. Opa, passou. E a indústria de bens de consumo,
que é aquela que produz produtos que vão direto para o consumidor. Então, ela tem dois tipos: indústrias de bens de consumo duráveis e indústrias de bens de consumo não duráveis. Então, a gente tem dois tipos aí, ok? Transforma a matéria-prima em bens diretamente consumíveis pelas pessoas. Então, tudo aquilo que é produzido e vai direto para o consumidor é produzido pela indústria de bens de consumo, ok? Por exemplo, quando uma indústria vai lá e faz uma máquina, a máquina normalmente ela não vai para o consumidor, para o uso pessoal, ela vai para uma outra indústria. Então, ela não é um bem de consumo direto, ok? E já quando uma indústria produz roupa, bebida, processa algum alimento, né, transforma algum alimento, aquilo ali é enviado direto para o consumidor compra e usa aquilo. Ele não faz daquilo um outro processo, nem é para manter uma indústria, mas é para ele gastar. Usa, acabou e joga fora. Então, o terceiro grupo de indústrias é o de indústrias de bens de consumo, ok? Então, fechamos por aqui nossa atividade. Essa semana vocês vão ficar com a prova e até a próxima semana. Um abraço.